O ABC teve esse lucro ajustado só no primeiro trimestre agora, 2025, 225 milhões e 600 mil reais. É uma queda de 7,2% em relação ao quarto trimestre, ou seja, o final do ano passado. Essas diferenças normalmente acontecem, o final do ano é sempre mais aquecido, né? E mais uma alta de 1,1% em um ano. No entanto, você falou que é um ano que precisa se discutir e se olhar com certa apreensão. O que te motiva a ficar apreensivo em relação a este ano? Então, a gente estava falando um pouco de crédito, né? O crédito é um produto que você sabe se você tomou a decisão certa mesmo depois de um período de tempo, que é quando o empréstimo vence. Eu tinha um grande amigo meu que é dono de uma empresa, que ele fala, o problema não é dever, o problema é que tem vencimento. No momento do vencimento é que você tem que pagar. Então, o crédito, a gente trabalha com esse produto, acelerando um pouco mais ou brecando um pouco mais, dependendo daquilo que a gente enxerga no momento. E muitas vezes a gente tem condição de enxergar 3 ou 4 variáveis, e a realidade tem muitas variáveis, então às vezes você se engana. Mas nesse momento, o que a gente estava vendo, e ainda vemos de certa maneira, é o seguinte, é uma taxa de juros muito alta, é uma economia que está, de certa maneira, se desacelerando. As empresas brasileiras, isso tem uma vantagem que, ao longo dos últimos anos, eu acho que principalmente desde 2019, 2020, elas tiveram acesso a empréstimos, né, a gente fala funding, de prazo muito longo como nunca tinham tido. Então, as empresas hoje, mesmo que a despesa financeira delas tenha aumentado por conta dos juros altos, mas os vencimentos estão longos. E como eu falei para você, como o problema não é o momento do vencimento, isso tem feito com que elas consigam atravessar algumas delas sem problemas. Mas você vê o número de recuperações judiciais atingindo recordes, né? Sim. Foi recorde em 2024 e 2025 continua muito alto. O efeito do juro alto tem um impacto acumulativo no balanço das empresas. Isso fez com que a gente tivesse uma cautela um pouco maior no primeiro trimestre, que já é sazonalmente mais fraco, como você comentou mesmo. Agora, o que acontece? Os meses começam a passar, a gente falou no início aqui sobre sobre a capacidade de adaptação que o empresário brasileiro tem, e a gente vê muitas empresas se adaptando. Talvez não para uma realidade virtuosa, que é a que elas gostariam, mas para uma realidade que é possível. Então, a gente vê as empresas readequando seus investimentos, cortando a necessidade de capital de giro e fazendo outras medidas para proteger a sua saúde financeira. Com isso, a gente volta a emprestar um pouco mais, mas a demanda de crédito cai. Então, é um pouco esse o parâmetro que está no ano. Você fez menção à inadimplência, a de vocês caiu para 0,9%, era de 1,1%. Claro, num banco do tamanho de vocês, isso é extremamente relevante. Isso é uma oferta menor ou é uma análise mais criteriosa na concessão do crédito? Ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas juntas. Se você pegar essa inadimplência de 0,9 sobre a carteira de empréstimos, se a gente pegar sobre o que a gente chama carteira de crédito expandida, que inclui ainda garantias prestadas, títulos e outros, ela foi de mais ou menos 0,5%, que ainda é baixo. A gente é um banco que tem uma expertise em análise de crédito muito forte. Isso ao longo desses 36 anos que o banco está no Brasil, reconhecido pelos concorrentes, pelas agências de rating e tudo mais. Então, esse é o nosso único negócio. Por ser o nosso único negócio, a gente está muito próximo desses clientes. E a gente conhece a situação financeira deles muito bem, no geral. Claro que também cometemos erros, né? Então, no geral, ao longo dos ciclos, a gente apresenta uma inadimplência menor que da indústria. Isso mesmo, todos os planos que houverem, em momentos de crise, nossa inadimplência sobe, mas sobe menos do que a média do mercado, né? E agora continua assim. A gente flutua dessa carteira expandida que eu te falo, vai de 0,5% a 1%, dependendo do ciclo econômico, é a nossa taxa de inadimplência. Agora está em 0,5%, quer dizer, está num momento de mais baixa, acho que um pouco por esse conservadorismo que eu te falei.